Muito bem, meus amigos. Além de nós conhecermos a distinção entre salário e remuneração, além de nós conhecermos quais parcelas compõem e integram o salário e quais parcelas não possuem tal natureza, é importante nós conhecermos, em relação às parcelas salariais, quais são os mecanismos, quais são os parâmetros de pagamento do salário. E é isso que nós estudaremos aqui nesse bloco. Tá legal? Os parâmetros de pagamento do salário. Quando deve ser pago, como deve ser pago, onde deve ser pago o salário em favor do empregado. Tá legal? Vamos ver o que a CLT diz a esse respeito e alguns entendimentos importantes do TST nesse sentido. Então vamos lá, vamos iniciar aqui, meus amigos, comentando a respeito do onde e até quando. Vamos falar, portanto, do local, do local e também do tempo de pagamento do salário. E nós vamos estudar tudo isso aos olhos do que diz a CLT. Muitas vezes, o examinador ele vai se limitar a transcrever esses dispositivos aqui da tela. Muitas vezes ele vai trazer ali uma frase ou outra desses dispositivos, vai tentar induzi-lo ao erro, mas a gente vai ficar atentos aqui àquelas pegadinhas manjadas do examinador. Legal? Então vamos lá. Olhem só aqui comigo na tela. Vejam, nos termos do artigo 465 da CLT, o pagamento do salário deve ocorrer em dia útil, tá bem? Em dia útil, né? Seria aqui o tempo. E quanto ao local, o local seria o local do trabalho, tá bem? Então essa é a regra geral lá do 465 da CLT. Então, em dia útil, no local do trabalho, dentro do horário de serviço, né? Tem duas opções aqui. Ou dentro do horário de serviço, né? Imagine só, eu tenho um empregado ali que trabalha das 9 ao meio-dia, tá? E depois retoma das 13 até as 18 horas. Beleza. Então é nesses intervalos aqui, ó, 9 ao meio-dia, 13 às 18, que seria pago o salário. Mas tem outra opção. Posso pagar o salário imediatamente após o encerramento do horário de serviço. Eu posso chegar ali, ó, empregado, né, bateu o ponto lá, encerrou o expediente? Encerrou. Então agora vem cá que eu vou te pagar o salário. Então seria pago ali logo após as 18 horas. Tá bem? Essa é a regra geral, que aplica-se quando o pagamento do salário é em espécie. Né? Eu pego aqui o dinheiro, né? Pego aqui a nota, a pilha de notas e saio pagando ali o empregado A, o B, o C. Tá legal? Então, no local de trabalho, tá? Em dia útil, no horário de serviço ou imediatamente após. Agora, atualmente, as coisas ficaram um pouco mais simplificadas. Por quê? Nós temos aí a nossa rede bancária e é muito comum que os empregados possuam contas bancárias, é muito comum que todos esses pagamentos sejam realizados mediante o sistema bancário, tá bem? E nesse sentido, olhem só, vem essa parte final, esta exceção aqui do final do 465. Salvo quando efetuado por depósito em conta bancária, tá bem? Observado o disposto no artigo anterior. Então, é possível, né? Nós já vamos ver mais à frente o que é que foi disposto lá no artigo anterior, né? Mas é possível que o depósito em conta bancária ele não siga essa regra aqui do dia útil, local de trabalho, horário de serviço, enfim. Tá bem? Olha só, seguindo adiante, tem outro detalhe importante em provas que está lá no 459 da CLT, que diz o seguinte: pagamento do salário, qualquer que seja a modalidade do trabalho, não deve ser estipulado por período superior a 1 mês. Essa é a regra geral. Salvo no que concerne a comissões, percentagens e gratificações. Como assim, Daldi? Essa parte aí eu ainda não entendi. Olha só, pessoal, eu posso pagar o empregado todos os dias? Combinar ali com ele, vou pagar ali, enfim, R$ 50 por dia de trabalho, né? R$ 100, R$ 150 por dia de trabalho. Posso pagar diariamente? Posso. Posso pagar
semanalmente o empregado? Toda sexta, todo sábado, eu pago o empregado. Também posso. Posso pagá-lo quinzenalmente? Não tem nenhum problema. Posso pagá-lo mensalmente? Posso. Inclusive, é o mais comum. Tá legal? Mas a regra geral é que o pagamento não extrapole o período de um mês. Então, como regra, eu não posso contratar ali um empregado e dizer a ele, falar, olha, eu vou te pagar aqui uma vez a cada 6 meses. Não, né? Porque o empregado, como as pessoas em geral, ele tem uma série de compromissos que são recorrentes ali, são mensais. Então chega ali o aluguel todos os meses, a conta de água, de energia, escola de criança, enfim. Então é por isso, né, nesse espírito, é que a CLT previu no máximo um pagamento a cada mês. Essa é a regra geral, legal? Mas tem exceção também. E a exceção diz respeito, meus amigos, ao pagamento de comissões, tá? Percentagens que são ali uma forma de comissão e também gratificações. Tá legal? Muito bem, mais à frente nós vamos ver como vamos trabalhar melhor essas exceções, mas percebam o seguinte, quando o pagamento houver sido estipulado por mês, né, que é a grande regra geral, eu vou pagar ali uma vez por mês, ele deverá ser efetuado mais tardar até o 5º dia útil do mês subsequente ao vencido. Tá bem? 5º dia útil do mês subsequente ao vencido. Agora, outra regrinha importante está lá no 466. O pagamento das comissões e percentagens só é exigível depois de ultimada a transação a que se refere. A gente já comentou sobre isso, né? Mas aplica-se especificamente às comissões. Né? Então, eu fiz ali uma venda, beleza. Eu tenho direito a uma comissão sobre aquela venda, eu que sou vendedor? Tem sim. Mas apenas essa comissão, você só tem direito a ela após aquela transação ser concluída. Tá? Ou após o seu empregador aceitar, né, receber ali, aceitar ali aquela negociação. Tá legal? Isso que é concluir o negócio, ultimar a transação, a partir daí a comissão é devida. Tá legal? Em relação a essa história do pagamento se dar até o 5º dia útil do mês subsequente ao vencido, isso aí é bem importante. E nós vamos detalhar isso um pouco melhor neste slide aqui. Bem, olhem só. 459, parágrafo 1º. O pagamento, em regra, deve ser no máximo mensal. Tá? Pode ser em períodos inferiores, mas no máximo mensal como regra geral. E nestes casos, eu devo pagar até o 5º dia útil do mês subsequente ao vencido. Como é que funciona isso, Daudi? Olha só, pessoal. Você vai trabalhar ali, por exemplo, o mês de janeiro. Vou trabalhar ali o mês de janeiro. A gente sabe ali que o mês de janeiro vai do dia 1º até o dia 31. Então, o salário relativo ao mês de janeiro, meus amigos, ele deve ser pago até o 5º dia útil do mês de fevereiro, que seria ali o mês subsequente ao vencido. Tá legal? Então, até o 5º dia útil lá de fevereiro. Agora, é importante que a gente comente aqui um pouco melhor como é que se dá exatamente esse cômputo aqui do 5º dia útil. Né? Porque atrasar o pagamento é uma prática terrível. Tá? E, inclusive, o atraso constante desses pagamentos acaba dando ensejo ali a algumas indenizações, algumas reclamações por parte do empregado. Tá? Então, o que vai acontecer? Olha só, imagine que o mês seja da seguinte forma. Eu tenho ali, ó, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda. Vamos ver se já vai ser suficiente. Olha só. Imagine só que quarta-feira é o dia 1º, lá daquele mês, 1º de fevereiro, por exemplo. A quinta-feira é o dia 2, né? É o dia 2 de fevereiro.
a sexta é o dia 3, sábado é o dia 4, domingo é o dia 5 e a segunda é o dia 6. Muito bem, pessoal. Eu tenho que fazer esse pagamento não até o dia 5 do mês necessariamente, mas até o 5º dia útil. Então, aqui eu vou fazer a conta, né, de quanto que vai recair aquele 5º dia útil. Então, o primeiro dia útil está aqui na quarta, o segundo está aqui na quinta, o terceiro é a sexta. A interpretação predominante hoje é que o sábado, meus amigos, ele é considerado dia útil. Bem? Tem divergência aqui? Tem, mas a interpretação predominante é que o sábado, né, mesmo que não haja expediente ali na empresa, é que ele é considerado dia útil. Então, o sábado, dia 4, é o 4º dia útil daquele mês, eu salto domingo, e o 5º dia útil é a segunda-feira, dia 6. Tá bem? Posso pagar na segunda-feira? Posso, né? Posso pagar, na verdade, pessoal. Olha só. Eu posso pagar até o 5º dia útil, que ali seria segunda-feira, dia 6. Ah, mas nada impede que eu pague ali no primeiro dia útil, no segundo, no terceiro, no 4º dia útil, sem sombra de dúvidas. Agora, o pagamento em atraso, ele ocorreria a partir ali da terça-feira, tá? Aí eu já, naquele momento, a partir daquele momento eu já estou descumprindo a legislação, estou descumprindo aqui esse período, né, esse prazo máximo para pagamento. Tá legal? Entendido aqui essa parte? Muito bem. A próxima pergunta é, e aí, Daldi, meu empregador atrasou o meu salário. Na verdade, ele faz isso todos os meses. Como é que eu faço, né? O que eu tenho aí de direitos em relação a esse atraso? Pessoal, de modo mais direto, o que vai acontecer é que o empregador que atrasou o salário, ele deve uma atualização monetária daquele valor, do valor daquele salário ao empregado. Tá bem? Isto é jurisprudência do TST. Olhem aqui comigo na tela. Olhem só. Súmula 381 do TST. Tá? O pagamento dos salários até o 5º dia útil do mês subsequente ao vencido não está sujeito à correção monetária. Bem? Agora, se essa data limite for ultrapassada, né, se eu pago ali, por exemplo, na terça, se eu pago na quarta, na quinta, na sexta ali em diante, incidirá o índice de correção monetária do mês subsequente ao da prestação dos serviços. E aqui vem o grande detalhe que cai em prova. A partir do dia 1º. Tá bem? Então, olha só. Olha só. Imagine aqui nesse nosso exemplo, né, o salário de janeiro deve ser pago até o 5º dia útil do mês de fevereiro. Então, o mês de fevereiro, ele é o mês subsequente ao da prestação dos serviços. Bacana. Daldi, meu empregador atrasou o salário relativo ao mês de janeiro. Ele deveria pagar até o 5º dia útil de fevereiro, né, que era o dia 6 de fevereiro, mas na prática ele foi me pagar aquilo só lá no dia 15. Então, o pagamento efetivo se deu lá no dia 15 de fevereiro. Bacana. Está dizendo o TST que naquele caso é devida a correção, a atualização monetária sobre o valor do salário. Agora, as duas grandes perguntas que surgem é, tá bem, eu vou lá buscar na tabela de atualização monetária, mas eu tenho que saber se eu vou utilizar ali o índice de correção monetária de janeiro, de fevereiro, de março, né? E eu já sei que eu vou utilizar o índice de correção relativo ao mês de fevereiro, tá bem? Que é o mês subsequente ao da prestação. E a segunda pergunta é, a partir de quando incide a correção? Daldi, é a partir do momento em que houve o atraso, né? Ou seja, a partir do 6º dia útil daquele mês, ou é a partir do 1º dia? Pessoal, se atrasou, eu pego lá desde o 1º dia útil daquele mês, né? Na verdade, desde o dia 1º daquele mês, e faço a correção monetária a partir desde aquele momento.
Tá bem? É isso que está aqui nessa parte final da súmula 381, a partir do dia 1º. Bacana? E isso é cobrado em provas. Olha só o que diz essa questão. O pagamento de salários até o 5º dia útil do mês subsequente ao vencido não está sujeito à correção monetária. Opa, inclusive, ao que parece, é a transcrição da súmula 381. Se essa data limite for ultrapassada, incidirá o índice da correção monetária de qual mês? Do mês subsequente, então já fica aqui entre letras A e B, subsequente ao da prestação, a partir do 5º dia ou do 1º? A partir do 1º dia. Tá legal? A partir do 1º dia, gabarito aqui na letra B. Bacana? Muito bem. Para a gente fechar aqui esse bloco, tem um último detalhe, que diz respeito ao empregado, ao trabalhador intermitente. Pessoal, o intermitente ele tem ali uma série de regras muito particulares, regras específicas para o vínculo intermitente. E o intermitente é aquele que trabalha mediante alternância de horários. Horários de quê? De atividade, de prestação de serviços e horários de inatividade. Ele é contratado não para trabalhar, ele é contratado para aguardar uma eventual convocação do empregador. Tá legal? E quando ele é convocado para trabalhar, trabalha, né, e vai receber ali a sua remuneração, diz a CLT que ele deve ser pago, não é essa história aí de 5º dia útil, não. Ele deve ser pago de imediato, tá bem? Então, é uma relação empregatícia ali que tem suas características próprias, né? Há uma maior, né, vamos dizer assim, há uma menor alteridade, um maior compartilhamento de riscos entre empregado e empregador, né? Não há continuidade aqui nesse vínculo empregatício e, em função disso, o pagamento da remuneração devida ao intermitente deve ocorrer de imediato. Tá bem? É isso que diz lá o 452A, parágrafo 6º. Ao final de cada período de prestação de serviços, né, o intermitente receberá de imediato as seguintes parcelas. Tá bem? Então, ele vai receber lá a remuneração, né? Então, vamos supor que ele é um empregado que recebe ali R$10 por hora. Legal? E ele trabalhou 8 horas. Então, ele vai receber ali R$80 de remuneração, né? Vamos supor aqui só para fins hipotéticos. Ele já vai receber de imediato as férias proporcionais com acréscimo de 1/3, 13º salário proporcional, repouso semanal remunerado e ainda adicionais legais eventualmente devidos a ele. Bacana? Para a gente fechar isso tudo aqui, pessoal, resuminho, né, de final de bloco para a gente sintetizar o que você precisa saber sobre esse assunto. Atributos do pagamento do salário. Em regra, o salário deve ser pago em dia útil no local de trabalho. Tá legal? Inclusive, durante o horário de serviço ou imediatamente após, exceção, depósito bancário. Bacana? Em regra, o pagamento não deve ser superior a 1 mês, né, exceto relativos a comissões, percentagem e gratificações. E ainda, nós temos aquela situação das comissões e percentagens sobre prestações sucessivas, né? Então, eu faço uma venda, mas é uma venda que o cliente vai pagar ali em vezes, ele vai pagar ali uma série de parcelas. Então, as comissões serão devidas conforme o vencimento de cada parcela que o cliente deve para o meu empregador. Tá bem? Sendo o salário mensal, ele deve ser pago até o 5º dia útil do mês subsequente ao vencido, sob pena de haver correção monetária. Já em relação ao intermitente, a remuneração deve ser paga de imediato. Belezinha? E com isso a gente fecha aqui mais esse bloco sobre salário e remuneração.